Hoje, segunda-feira, você que está preocupado com as suas finanças, com a provisão da sua casa, hoje seria um dia para você estar no seu trabalho, mas Deus me mandou aqui te dar um recado, trazer uma mensagem para você. Título da mensagem de hoje: se as portas das igrejas estão fechadas, as portas do céu estão abertas. Fica comigo, não sai daí, deixa Deus falar ao seu coração. E uma das poucas saídas que temos dado nesse tempo de isolamento, percebi muitas igrejas fechadas e disse a minha mulher que era uma pena ver todas aquelas igrejas fechadas. E ela então me disse que se eu me lembrava de que a palavra ela dizia exatamente isso, que um dia as igrejas estariam todas fechadas, nós desejaríamos ir à igreja e não poderíamos mais. Mas certamente não é chegado esse dia. Mas o fato é que todas as igrejas estão fechadas. E aí me veio uma certa angústia, porque eu comecei a pensar, haverá um tempo em que as portas se fecharão para nunca mais se abrirem. E muitos pedirão para entrar e não poderão entrar. As portas se fecharão e muitos ficarão de fora. Como foi no tempo de Noé, em relação à arca. Deus está falando, Deus está mostrando, mas Ele não quer que ninguém fique de fora, e sim dentro da arca, para que nós percebamos o que está acontecendo, para que depois nós não descobramos que achávamos que estávamos dentro, mas que íamos ficar para o lado de fora. Está me entendendo? Você já se perguntou por que Deus permitiu que as igrejas, todas as igrejas fossem fechadas? Por que Deus permitiu? Você acha que o que está acontecendo escapou os olhos de Deus? Algo que Deus não sabia que ia acontecer? Será que Deus perdeu o controle da história? Por que Deus permitiu que todas as igrejas fossem fechadas? Sabe o que diz lá em Mateus 16, 18? E eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Bem, então, o que é tudo isso? Deus iria estar nos mostrando algo. Quer saber o quê? Vamos imaginar que, por acaso, nós nos tornássemos uma China comunista, onde o evangelho é proibido, onde não se pode cultuar, adorar, nem tampouco orar. Isso não seria só um choque cultural. Seria a morte para aqueles que insistissem em buscar ao Senhor. E aí, o que você faria para beber dessa fonte de água viva, para se alimentar espiritualmente? O que você faria? Você desprezaria esse Deus tão lindo? Ou você estaria preparado para morrer? De sorte que o Brasil é um país cristão, uma das poucas reservas espirituais que sobraram no mundo inteiro. Mas o reino das trevas trabalha para nos tornar mais um dos países que apostatou da fé. Pode ter certeza. Prova disso é que o reino espiritual da maldade está tentando pôr o Brasil de cabeça para baixo. E se você não consegue enxergar isso, é porque você não tem conhecimento da palavra, nem visão e nem discernimento espiritual, infelizmente. Mas Deus nos porá de pé novamente, certamente. Eu creio. Muito em breve as igrejas reabrirão. Mas enquanto isso você precisa ser igreja na sua casa. Você precisa lutar pela vida espiritual de toda a sua família, para que a sua casa não desfaleça em meio a essas tribulações. Você precisa guerrear, porque esse é um tempo de guerra. Guerrear em fervente oração,
para que Deus venha superabundar na sua vida nesse tempo de deserto, trazendo toda a provisão que você precisa. E creia, rios vão fluir na sua casa. Recebe essa palavra. É uma palavra profética, mas também é uma palavra que vem do coração de Deus nesse tempo de aflição. Deus não vai te desamparar. É tempo de experimentar o sobrenatural de Deus. Não se turbe o vosso coração e nem se angustie. Para de se deprimir. A igreja pode estar fechada, mas as portas do céu estão abertas. Os ouvidos de Deus estão atentos às suas orações. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua casa e sobre a sua vida. O céu não fechou. Deus não está em um isolamento espiritual. Deus te quer ainda mais perto dele, juntinho dele, aos pés dele, prostrado em seu altar em oração, bebendo da fonte da água da vida e se fortalecendo em sua presença, porque as portas do céu estão abertas. As portas do céu estão abertas. Creia. Deus, nesse tempo, vai superabundar na sua casa. Ele já está vindo em seu socorro. Ele é Deus. As portas dos céus estão abertas. Então ore, busque. Entre por essa porta em oração. Ore, as portas do céu estão abertas. Clame, ore, as portas do céu estão abertas. Ricardo Augusto. E amanhã tem mais. As portas do céu estão abertas.